A ideia de barrar um rio turbulento já parece perigosa por si só, mas se houver erros de projeto ou ocorrência de desastres naturais, uma barragem pode se transformar em uma verdadeira bomba relógio. E não se sabe quando essa bomba pode explodir e pegar as pessoas completamente desprevenidas. Olá, pessoal! Hoje reunimos as 5 principais barragens que não podemos afirmar com certeza que são seguras. Sejam todos bem-vindos ao Pipa! Por favor, fiquem à vontade, relaxem e aproveitem o conteúdo que preparamos para vocês. Então, vamos começar! Barragem de Guarrataca. Avaliar o nível de perigo de uma barragem com base em indicadores convencionais não é uma tarefa simples, mas se uma barragem começar a desmoronar, certamente se tornará uma candidata a aparecer em nosso vídeo. A barragem de Guarrataca é exatamente esse tipo de barragem que revelou sua natureza problemática no dia 22 de setembro de 2017, quando forçou a evacuação urgente de 70 mil moradores. Esta barragem, localizada em Porto Rico, foi construída em 1928 com o propósito de criar um reservatório de água para irrigação agrícola. Com 37 metros de altura e 316 metros de comprimento, logo ficou evidente que essa barragem de terra apresentava problemas. Isso porque a barragem foi construída sobre uma vasta camada de deslizamento de terra, que se estende por 80 metros de largura e 3 quilômetros de comprimento, o que faz com que toda a estrutura se desloque alguns milímetros a cada ano. Esse deslocamento contínuo ao longo dos anos provoca rachaduras e deformações na estrutura da barragem, tornando-a perigosa e imprevisível. A vulnerabilidade dessa barragem eventualmente viria à tona, e o que acabou desencadeando isso foi o furacão Maria. Após o furacão, os sistemas de liberação de água da barragem deixaram de funcionar adequadamente. A base de concreto do vertedouro desmoronou, criando um risco iminente de que a barragem inteira pudesse colapsar. Em meio à busca desesperada da equipe de reparo por materiais para preencher a área problemática, eles encontraram uma reserva de blocos de concreto conhecidos como barreiras New Jersey. Esses blocos de concreto geralmente são usados como barreiras em estradas. Aproximadamente 500 desses blocos de concreto foram lançados na cratera causada pelo desmoronamento, e 1.340 sacos de cascalho foram empilhados rio abaixo da área colapsada para construir uma barreira e reduzir a velocidade da água. Apesar de todos esses esforços terem evitado uma catástrofe, a barragem de Guarrataca ainda continua sendo um local perigoso, e se for atingida por outro furacão, é muito provável que a estrutura não resista. Barragem de Todd Brook. O reservatório de Todd Brook está localizado no condado de Derbyshire, no Reino Unido. Este reservatório entrou em operação em 1838, com o objetivo de fornecer água para o canal Peak Forest, que atravessa as proximidades. As barragens desse reservatório, com 24 metros de altura, faziam dela a mais alta de todas as barragens destinadas a reservatórios que abasteciam canais na época. Desde sua construção, a barragem de Todd Brook tem sido uma constante preocupação para os engenheiros. Devido à proximidade de minas de carvão, parte da água começou a vazar para essas minas, fazendo com que a barragem começasse a ceder. Houve várias ocasiões em que toda a água do reservatório teve que ser completamente drenada para reforçar áreas frágeis ou preencher buracos de vazamento. Por exemplo, em 1977, os engenheiros perceberam que a barragem havia afundado 12 centímetros em apenas 2 anos. Ao bombear a água para fora, encontraram um buraco de 4 metros de diâmetro cheio de lama e madeira, onde a madeira era sugada para dentro do buraco como espuma de sabão num ralo de banheira. Em 2010, a água do reservatório foi novamente drenada para permitir reparos na estrutura principal da barragem, e esses reparos acabaram custando 500 mil libras. No entanto, infelizmente, esses reparos não duraram tanto quanto esperavam. Em 1º de agosto de 2019, após uma intensa chuva torrencial, a barragem de Todd Brook começou a desmoronar, levando a emitirem um alerta de emergência para 1.500 moradores locais, que foram evacuados para um local seguro. A força imensa da água deslocou várias placas de concreto, criando um risco de que a barragem pudesse se romper completamente.
Para aliviar a pressão sobre a barragem, a água do reservatório foi bombeada imediatamente, e helicópteros militares Chinook foram mobilizados para despejar 400 toneladas de agregados no buraco que se abriu na estrutura. Felizmente, dessa vez uma catástrofe foi evitada. A barragem foi novamente reparada e potentes bombas foram deixadas no local para uma resposta imediata em caso de novas emergências. No entanto, mesmo após novos e caros reparos, não há garantias de que a barragem, que foi construída há 186 anos, não apresentará novos problemas no futuro. Barragem de Mullaperiar. A vida útil de uma barragem é um elemento importante que indica o nível de risco envolvido em sua operação. Quanto mais antiga for uma barragem, maior será a atenção necessária para monitorá-la. Nesse sentido, a barragem de Mullaperiar, localizada na Índia, é considerada uma barragem de alto risco. Ela foi construída em 1895, com o objetivo de fornecer água para regiões do estado de Kerala que sofriam frequentemente com a seca. Esta barragem de gravidade tem 53 metros de altura, 365 metros de comprimento e retém um reservatório com capacidade de até 440 milhões de metros cúbicos de água. A vulnerabilidade da barragem de Mullaperiar se tornou evidente em 1979, quando a mais nova barragem de Morbi, localizada também na Índia, sofreu uma ruptura catastrófica. Após esse incidente, as autoridades estaduais começaram a reforçar a barragem com concreto armado para evitar um desastre semelhante no reservatório de Mullaperiar. Embora as medidas parecessem eficazes, uma inspeção remota realizada em 2011 revelou danos na alvenaria da barragem durante a concretagem, o que aumentou ainda mais as preocupações entre a população. Considerando que a barragem foi construída no final do século XIX, com uma tecnologia que hoje pode ser considerada obsoleta, é compreensível o motivo de tanta preocupação. Além disso, a barragem de Mullaperiar está localizada numa zona sísmica perigosa. Em 1988, um terremoto de magnitude 4,5 atingiu a região, com um epicentro localizado a apenas 20 quilômetros da barragem. E esse não foi o último terremoto a afetar a região. Estimativas sugerem que, se um terremoto de magnitude 6,5 ocorrer nas proximidades, há uma grande probabilidade de a barragem ser danificada, afetando cerca de 3,5 milhões de pessoas que vivem rio abaixo do rio Periar. Felizmente, até o momento não ocorreu um terremoto dessa magnitude na região, mas recentemente outra situação de emergência surgiu. Em 2014, chuvas intensas fizeram com que o nível da água do reservatório subisse para 43 metros. Nível que não era alcançado há 35 anos, e 4 anos depois, o volume do reservatório voltou a subir ao mesmo nível. Parece que eventos como esse podem se tornar mais frequentes no futuro próximo. Para resolver esse problema, seria necessário construir uma nova barragem que substitua a atual ou adicionar mais um vertedouro. Enquanto isso, se um deságue emergencial ocorrer sem aviso prévio, provocando inundações rio abaixo, os moradores locais poderão apenas protestar contra a situação. Barragem de Varosa. A barragem de Varosa está localizada no rio de mesmo nome, em Portugal, e foi construída em 1976. Esta barragem foi construída com o propósito de criar pressão de água necessária para operar a usina hidrelétrica local, usando a água do reservatório. A barragem tem 76 metros de altura e 213 metros de comprimento. Sua estrutura em arco retém uma grande quantidade de água por trás dela e, como todas as barragens desse tipo, possui uma aparência impressionante. Além disso, a barragem de Varosa tem sido uma estrutura segura para as pessoas que vivem rio abaixo, uma vez que até o momento não foram relatadas fissuras ou outros perigos potenciais. Então, por que a barragem de Varosa foi escolhida para o vídeo de hoje? Não porque a barragem em si mesma seja perigosa, mas porque uma escada íngreme, construída na margem direita da barragem, se tornou uma fonte de perigo para aqueles que a utilizam. Essa escada foi construída para a manutenção da barragem, mas foi camuflada para parecer uma inclinação natural da paisagem. No entanto, mesmo que você não tenha acrofobia, subir ou descer essa escada é uma atividade arriscada. Você teria coragem suficiente para subir essa escadaria? Barragem de Stapilam. Se uma barragem de repente apresentasse fissuras, isso certamente seria uma situação de grande preocupação.
Recentemente, a barragem de Stapeln, localizada na Suíça, mostrou esse tipo de fissura, indicando que estava desgastada e precisando substituí-la por uma nova barragem. Essa barragem foi originalmente construída no ano de 1932, no rio Aar, para criar o reservatório necessário para a operação da usina de Grimsel 1. É interessante notar que essa barragem foi construída antes da famosa barragem Hoover nos Estados Unidos, e na época foi considerada um projeto grandioso. A barragem em Arco do Lago Grimsel tem 113 metros de altura e 212 metros de comprimento. Por muito tempo, essa barragem foi um exemplo de alta segurança, mas na década de 60 foi descoberto que a estrutura estava começando a se separar verticalmente. Isso significa que a parte superior da barragem e a superfície de concreto estavam começando a se deslocar em relação à base de concreto, em direção ao reservatório. Mais tarde, também foram encontradas fissuras horizontais na parte superior da barragem. Isso significa que, se um evento desencadeador, como um terremoto, ocorrer, existe o risco de as paredes de concreto desabarem e causarem grandes danos, o que não deixaria os moradores locais nada felizes. Portanto, essas fissuras foram um sinal de perigo e, em 2019, começou a construção de uma nova barragem com características semelhantes, logo à frente da barragem de Stapeln, para a qual foram investidos 100 milhões de francos suíços. A construção dessa nova barragem exigirá uma quantidade impressionante de 223 mil metros cúbicos de concreto. Quando a nova barragem estiver concluída, a área entre a barragem antiga e a nova será inundada, tornando a Stapeln uma estrutura única e exemplar. Vocês já viram uma barragem dupla como essa? Pessoalmente, eu acho que é uma barragem muito bonita. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer esses detalhes fascinantes. Espero vê-los novamente em breve. Tchau!